Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssen, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane, bem-vinda. Bom, com o aguardo aí do voto do relator Benedito Gonçalves, o Tribunal Superior Eleitoral retoma hoje o julgamento que pode deixar inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro e caso nenhum dos ministros peça vista, porque isso também está nesse horizonte, a estimativa é que o processo seja encerrado até quinta, portanto, antes do recesso judiciário, né? Exatamente. Acho que não são 11, são 7 ministros do TSE e a expectativa é de que a cassação, né, dos direitos políticos do Bolsonaro até, enfim, nos próximos 8 anos, seja definida com rapidez. O voto do ministro relator, que é o Benedito Gonçalves, é um voto longuíssimo, com mais de 400 páginas, mas evidentemente ele não vai ficar dias lendo 400 páginas, então ele vai fazer um resumo. Não se sabe ainda qual é o tamanho desse resumo, mas sabe-se sim que ele vai ser muito contundente, muito duro, pedindo sim a inelegibilidade do Bolsonaro. O próprio Bolsonaro já está prevendo isso, já declarou numa entrevista hoje que não vai entrar em desespero e que já está cuidando do futuro. Aliás, o Bolsonaro disse que tem uma bala de prata na mão, mas não disse qual. Não se pode entender que bala de prata é essa, mas o fato é o seguinte, esse julgamento de hoje é um julgamento histórico e o nosso Estadão trouxe uma informação relevante de que esse processo do Bolsonaro pode arrastar 68 outros suspeitos também de acusações falsas contra a urna eletrônica, contra o sistema eleitoral, pelo mesmo caminho do Bolsonaro, né? Tem 16 processos contra o Bolsonaro envolvendo 68 pessoas. Então, hoje é apenas a primeira parte, né? O julgamento dessa semana, que pode ser concluído nessa semana, é apenas a primeira parte. Mas, como Carolina disse, nunca se sabe como é que os ministros vão se comportar. A expectativa toda, ou o temor todo, era que o Cássio Nunes Marques, que é o bolsonarista mor no TSE, pudesse pedir vistas. Mas o próprio Bolsonaro jogou os holofotes para um outro ministro, o Raul Araújo, que vai ser o primeiro a votar depois do voto do relator. Então, hoje, muita atenção no TSE. Vamos ver como é que a defesa se comporta, porque na semana passada, no primeiro dia de julgamento, a defesa foi pífia, não tinha argumento, né? Não tinha nada, só tinha adjetivos. Né? Vamos ver se hoje, como é que evolui o julgamento. Mas a grande aposta no mundo político e no mundo jurídico é sim pela inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, com grandes reflexos no processo político brasileiro. Gente. Vamos acompanhar então, notícia do dia hoje, uma das grandes notícias do dia, para a gente acompanhar, atualizar ao longo da programação. Eliane, hoje, você disse que vai ser retomado esse julgamento, mas nesse mesmo dia tem a operação fase 13 da Operação Lesa Pátria, da Polícia Federal, contra os atos golpistas lá de 8 de janeiro, e dessa vez tem um único alvo, que é o empresário Milton de Oliveira Júnior, de Itapetininga, interior de São Paulo. Suspeita dele ter financiado, ter ajudado os golpistas. Pois ele é o dono dessa rádio, essa rádio era afiliada à Jovem Pan, né? E ele, numa entrevista pública, ele disse: querem me prender? Podem me prender. Ele desafiando a justiça e a polícia, dizendo que, na verdade, ele estava apoiando patriotas. Imagina se são patriotas aqueles que tentam destruir a democracia num país, que tentam violar,
né, depredar os prédios públicos principais, né, da Justiça, do Judiciário, do Executivo, e ele dizendo, todo metido a, sabe, machão, né? Esses bolsonaristas são bem machões, né? E agora ele está sendo alvo da operação da polícia, mais um alvo da operação Lesa Pátria, e essa fase é contra financiamento dos atos golpistas. E ele disse que não tem o menor problema de mostrar os Pixies que ele enviou para financiar esses atos golpistas. E a polícia, um dos alvos da operação policial é exatamente o celular dele, com quem que ele andou conversando, quais são os Pix, etc, etc. Né? Então, mais um alvo. Milton de Oliveira Júnior, dono de uma rádio que era afiliada da Jovem Pan e que, aliás, deixou de ser afiliada exatamente porque a Jovem Pan, enfim, argumentou que as práticas dessa afiliada expõem a marca da Jovem Pan e viola cláusulas do contrato. Por isso foi desfeito o contrato, ou seja, além de ser alvo da polícia, alvo da justiça, né, o empresário também é alvo aí do próprio ambiente da comunicação. Muito bem. E, bom, de olho ainda também nos desdobramentos desse 8 de janeiro, Eliane, queria te perguntar sobre o depoimento marcado para hoje na CPMI dos atos golpistas. Pois a CPMI hoje vai ser essa semana é uma semana muito fraca, né? Muita gente, como a gente tem dito aqui na Rádio Eldorado, muita gente indo para a festinha de São João, no Nordeste. As festas são muito fortes em todos os estados do Nordeste e o Congresso está esvaziado. Além disso, tem aquela outra festa, a Festa do Brasil lá em Lisboa, que leva ministros do Supremo, parlamentares, 9 ministros do governo e, inclusive, o presidente da Câmara, Arthur Lira. Sem o Arthur Lira aqui, nada acontece. Mas a CPMI continua firme e forte. Eu queria que você dissesse para a gente, Carolina, quem é o depoente de hoje. Eu esqueci. Vamos lá. A ministra Carmen Lúcia também, né, acabou negando ontem os pedidos do tenente-coronel Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e o coronel Jean Lavande Júnior, para faltar aos depoimentos da CPMI. Eles precisarão se apresentar, mas poderão ficar em silêncio. O Cid e o Lavande serão ouvidos como testemunhas, o que impõe a assinatura do termo de compromisso com a verdade. Se mentirem, podem ser processados por falso testemunho. Carmen Lúcia disse que é obrigação imposta a todo cidadão participar ali. E, bom, ouvido ontem também, a gente tem até uma sonora, Nelson Volter, do Jorge Naime, que é o coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, que afirmou que a corporação foi impedida pelas Forças Armadas de desmobilizar os acampamentos em frente ao quartel-general do Exército, de onde partiram os atos golpistas, né, esses ataques à sede dos três poderes, falando até de um grupo de WhatsApp que teria circulado, onde teria circulado essa mensagem com alertas, né, de que o pior poderia acontecer. Vamos ouvir. O que me causa estranheza é que no dia 7, às 10 horas da manhã, a ABIN informa claramente que tinha uma confirmação de invasão de prédios públicos. E isso foi relatado nesse grupo. Os senhores precisam ver aonde essa informação chegou. Se essa informação chegou a nível de secretário e comandante-geral, eles não tomaram as providências. Porque, minimamente, o gabinete de gestão de crise tinha que ter sido acionado nesse momento. O próprio secretário relata que ele passa praticamente a tarde inteira informando o governador que estava tudo bem, que estava tudo certo, que estava tudo monitorado. Então, a partir dessa manifestação do Naime, que hoje também deve ser interpelado o coronel Jean Lavande Júnior, Eliane. Pois é, mas a decisão da ministra Carmen Lúcia é o seguinte: eles têm que ir,
mas não são obrigados a falar nada. Eles não são obrigados a produzir provas contra si, que é um princípio meio universal do direito em países democráticos, né? Então, não há muita expectativa em relação a esse depoimento. A expectativa é de que tanto o Mauro Cid, que estava morrendo de medo de ir na CPMI, quanto o Lavandi, simplesmente cheguem lá e digam que não vão se falar, que não vão falar nada. Ou seja, eles vão ser fotografados, mas praticamente não vão ser ouvidos. Então, a CPMI, nesse caso, tem mais a função de fazer as perguntas, quer dizer, as perguntas são reveladoras, já que a expectativa de respostas é muito pequena. Expor, né, também esses personagens na CPMI para também, de alguma forma, ganhar essa retórica, né, como a gente está vendo de ambos os lados, cada um buscando puxar a sardinha para o seu lado, né, entre os membros da comissão. Exatamente. Seguimos com o Jornal Eldorado e análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhete, também de olho na economia, porque há pouco foi divulgada a ata da reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central da semana passada. E essa ata, Eliane, deixa um pouco mais claro que há uma porta aberta para o início da queda dos juros em agosto. O texto, que já está aqui no portal do Estadão, diz que a maior parte dos 8 membros participantes da reunião avalia que a continuação do processo desinflacionário em curso, com o consequente impacto sobre as expectativas, pode permitir acumular a confiança necessária para iniciar um processo, eles põem um adjetivo aqui, parcimonioso de inflexão na próxima reunião. Traduzindo, Eliane? Traduzindo é o seguinte, na semana passada, o comunicado pós reunião do Copom, que é um comunicado curto, deixou todo mundo de cabelo em pé, porque o comunicado confirmava a manutenção dos juros em 13,75, que já era esperado, mas não sinalizava um processo de queda dos juros a partir do recuo da inflação. Então, houve muita reação dura do presidente Lula, que estava na Europa, do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, dos próprios agentes econômicos, do mercado, enfim, foi uma gritaria contra o Banco Central. Mas a ata do Copom, que é mais detalhada, aliás, num texto muito complexo, muito hermético, esse texto deixa, assim, uma porta aberta para a queda dos juros já na próxima reunião do Copom, que é em agosto. Em julho não tem reunião do Copom, a próxima reunião é em agosto e há sim uma perspectiva de que esse processo desinflacionário, como a ata diz, pode permitir o início de uma inflexão da taxa Selic. Mas, como Heisen destacou, a palavrinha aí chave é um processo parcimonioso, ou seja, ninguém fica esperando uma queda brusca, algum movimento assim relevante, não, né? Tanto que a expectativa já do mercado é de que a queda seja de apenas 0,25%. É só uma indicação de queda a expectativa para agosto. Agora, enquanto isso, o governo mantém uma decisão, mantém uma intenção de mexer na meta da inflação. Já há aí um projeto que está nas mãos do Ministério da Economia, da Fazenda, para mexer na meta da inflação, porque mesmo a inflação caindo, ela continua acima da meta e com previsão de continuar acima da meta. Bom, Eliane, também vamos continuar na área da economia, porque o presidente Lula culpou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, embora sem citá-lo nominalmente, pelos juros altos do Plano Safra. Declaração que confirma uma reportagem publicada ontem, até pelo Estadão Broadcast, de que o governo nos bastidores jogou na conta da Selic o programa de crédito
aquém do desejado. Informado há pouco, o Plano Safra 2023-2024 terá financiamento de 364 bilhões de reais, é 27% a mais do que a oferta de crédito da temporada passada, e os juros para custeio e comercialização serão de 8% ao ano para produtores inscritos no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural e de 12% ao ano para os demais. O tamanho desse novo plano pode ser visto como um aceno aos ruralistas, um setor que não é tão simpático assim ao presidente e que tem andado, né, muito mais afinado com o governo Bolsonaro, Eliane? Pois é, sabe esse setor, né, um setor tão importante da vida nacional é o setor do agronegócio. Quando a gente olha os 2 anos de recessão da Dilma Rousseff, quando a gente olha aí as dificuldades todas durante a pandemia, etc., o crescimento brasileiro é muito baixo, o PIB é muito baixo, mas o que segurou o desenvolvimento positivo depois dos 2 anos de recessão da Dilma foi exatamente a agricultura. A agricultura brasileira é uma das 2 maiores do mundo, é a agricultura dos Estados Unidos e a agricultura do Brasil, né? Então é um fator importantíssimo no Brasil. Só que do ponto de vista político, há aí um embate entre o presidente Lula e o setor. Por quê? Porque o setor do agronegócio, e a gente vê isso bem nos estados que são fortemente agrícolas, como Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, foram os estados, né, onde o Bolsonaro teve o melhor desempenho nas eleições do ano passado contra o Lula. E eles são sempre muito arredios ao Lula, né? A bancada ruralista no Congresso é uma bancada também refratária ao Lula. E o Lula devolveu na mesma moeda, dando sinais assim de... até um pouco de birra, né? Sinais birrentos ao levar, por exemplo, o Stedley do MST para viagem à China, ao mandar vários ministros para uma feira do MST em São Paulo, ao se reunir com o grupo, botar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para negociar com o MST. Então, a relação é muito, vamos dizer, estressada, mas o Plano Safra tem um papel importante nisso. Por quê? Porque o Plano Safra tem um viés político de agradar ao setor refratário, mas tem um viés econômico fortíssimo, porque o Brasil e o Lula precisam do agronegócio, precisam de uma agricultura forte, precisam manter as exportações em alta. Então, o Plano Safra é sim um sinal duplo na economia e na política. E o recado do Lula ali contra o Banco Central e contra o Roberto Campos Neto, que é presidente da instituição, e ele não cita nominalmente, mas todo mundo sabe, né? Faz parte também das pesquisas, porque o Lula ganhou a guerra contra os juros e ele sabe que dá Ibope, né, a velha expressão da Ibope, o Ibope nem existe mais, mas da Ibope, falar mal dos juros e mal do Banco Central. Às vezes tem um certo exagero nisso, porque a inflação está caindo, inclusive porque o Banco Central foi duro e manteve os juros em alta, juros altos, inflação em baixa. Mas, enfim, é a guerrinha do Lula contra o BC, porque o povo gosta. Bom, outra coisa que o pessoal sempre reclama, né, Helene, não é nem desse governo, de outros, é que o plano é divulgado muitas vezes, mas que muitas vezes não chega ou demora para chegar o dinheiro lá na ponta. Enfim, tem essa ressalva também, que não é só do presidente Lula. Vamos ver como é que chega lá na ponta também, né? O problema é o seguinte, é o que eu estava falando, né? O Lula ganhou esse discurso. Quando o Lula começou a bater nos juros e bater no BC, isso foi decantando.
foi pegando grandes setores do agronegócio, setores produtivos, foi pegando mercado, foi pegando a opinião pública, e a opinião publicada, eu estou me referindo à imprensa especializada, e isso foi decantando. Então, na verdade, tem um viés político também. É o Lula em sintonia com as pesquisas, que lhe dão razão, no caso do debate dos juros, contra o Banco Central. É ele surfando aí vamos dizer assim, numa vitória de comunicação.